Um bom dia para todo mundo. Muito obrigado, então, uma boa sexta-feira para todos vocês que estão acompanhando a Rádio Paverama FM na manhã de hoje. E está em linha conosco o presidente da FAMURS, prefeito de Taquari, Emanuel Hansen de Jesus. Bom dia, Emanuel, mais conhecido por Maneco. Tudo bem, Maneco? Bom dia, é um prazer estar junto contigo, conversar contigo e teus ouvintes. Maneco, vamos inicialmente, quero te parabenizar pela presidência, da FAMURS e, acima de tudo, já trazer, à tona aí essa informação que vinculou na última sexta-feira quanto à confirmação da Expo Inter. Gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. É verdade, nós tivemos uma reunião com o secretário de Agricultura, o secretário Covatti, e entre outros temas se conversou muito sobre a Expo Inter, e a importância que ela tem para a economia do Rio Grande do Sul, um estado como o nosso, eminentemente agrícola. E, obviamente, esta feira, no final dessa pandemia, teria uma importância fundamental para uma retomada mais forte da produção e dos negócios na área agrícola, que, na verdade, acabam movimentando a economia do estado como um todo, Essa intenção do secretário é manter a feira, obviamente que com as devidas restrições que infelizmente ainda são nos impostas e que provavelmente no final do mês de agosto, final do mês de setembro ainda estarão vigentes, tomara que reduzidas, mas algumas ainda vigentes, Claro. Então a ideia é que da secretaria estar elaborando todo um protocolo e regras de segurança para a realização da feira, e por isso a reunião, porque o secretário quer a nossa participação, a participação da FAMURS neste debate também, para depois apresentar todo este emaranhado aí de regras para a Secretaria Estadual de Saúde, e aí sim obter aí a autorização para a realização deste evento aí tão importante para o nosso estado. E, Maneco, tem uma data já mais ou menos definida? Aqui no release a gente viu que final de setembro vocês imaginam a realização. É mais ou menos um consenso para que realmente seja feita nessa data, ou depende muito da questão mesmo da proliferação aí do Covid? Exatamente, a ideia é fazer no final de setembro. Normalmente a feira é no final de agosto, então se estenderia aí por mais 30 dias este prazo, para que a gente já tivesse na entrada do verão, um clima de mais calor e, obviamente, menos risco de contaminação. E também 30 dias a mais aí, a gente espera que até lá a curva de contaminação e do coronavírus já tenha baixado bastante, para que a gente possa já retornar aí, não à nossa normalidade, mas a uma situação em que os cuidados irão existir, mas não sejam tão rigorosos que nem hoje. Pois é, Maneco, e até vale a gente aproveitar, ontem mesmo o governador Eduardo Leite se posicionou, quanto à questão das bandeiras laranjas, a laranja, amarela, vermelha e preta, então, e um novo prognóstico, então, vai ser elaborado para que daqui a pouco tenha algumas alterações. E aí a gente vai puxar a brasa aqui para o nosso assado, falando do Vale do Taquari. Há um temor, falando única e exclusivamente você como prefeito da cidade de Taquari, que na próxima semana realmente o Vale do Taquari pode estar na bandeira vermelha e, consequentemente, fazer o comércio fechar novamente, ou vocês estão tranquilos quanto a isso? Não, é uma preocupação, sim, uma preocupação muito forte de que isto possa ocorrer. O Vale fez um esforço enorme aí nas últimas semanas para sair da bandeira vermelha e depois se manter na laranja, Claro. Mas a gente sempre alertou, e todos os especialistas sempre alertaram muito, que essa bandeira laranja ela não poderia significar para as pessoas um retorno à normalidade, Mesmo na bandeira laranja, com o comércio abrindo e determinadas atividades funcionando, a consciência de que nós estamos no momento grave e no momento de preocupação, ela precisa se manter para que todos nós continuamos aí adotando as medidas de prevenção. E junto com isso nós temos também a chegada do inverno, que por naturalidade todos os anos já é um fator que faz com que os hospitais fiquem com a sua lotação praticamente esgotada por conta das gripes mais fortes, dos problemas respiratórios que a gente tem todo o inverno aqui no Rio Grande do Sul. E obviamente que isso somado a esta
pandemia causa aí uma preocupação de que a nossa rede hospitalar possa não dar conta de atender todo mundo. E isso faria com que a gente retornasse à bandeira vermelha. Então, cada um de nós tem um compromisso enorme, né, de continuar adotando as medidas de restrições, continuar só saindo de casa se for absolutamente necessário. Não é ainda época de visitar o vizinho, de fazer janta, de ir passear, enfim, né? A gente precisa entender que ainda continuamos numa situação muito preocupante e que a pandemia, aqui no Rio Grande do Sul especialmente, ela ainda não chegou ao seu pico, né? Se não chegou no resto do Brasil, muito menos aqui no estado. Então a gente continua tendo que ter essa responsabilidade, porque senão a bandeira vai voltar a ficar vermelha e aí não vai ter saída, né? Tudo volta a fechar. E aí o governador também já fez o alerta que se porventura retornar a bandeira vermelha, não será mais por 7 dias e será 15 dias direto, né? Então tudo isso serve de alerta e serve para que a gente redobre aí a nossa preocupação e a nossa responsabilidade. E, prefeito, para a gente poder finalizar e aí falando também sobre toda essa situação da pandemia, porque ela vem de encontro também à realização da Expo Inter, quanto a todas as medidas que estão sendo tomadas pelos administradores, prefeitos e também pelo nosso governador, o senhor considera que está tudo dentro daquilo que é possível e está sendo feito da maneira correta, ou o senhor tem alguma outra visão quanto a isso? Uma situação como esta que nós estamos passando, que o mundo todo está passando, é muito difícil a gente fazer análise se as medidas que estão sendo adotadas estão 100% corretas, ou se poderia melhorar, ou se tem algo exagerado. O fato é que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um sistema que nos dá previsibilidade e um sistema que é baseado em números, baseado em dados e não apenas na opinião minha, ou na opinião do governador, ou na opinião do secretário de saúde, ou de quem quer que seja, né? É algo que é baseado na ciência, é baseado na experiência de muita gente, junto com números concretos, né? A gente sabe por que foi para a bandeira vermelha, por que voltou para a laranja, ou o que tem que acontecer para ir para a bandeira amarela, diferente dos outros estados do país, por exemplo, em que, infelizmente, os governadores ficam atuando conforme, né, a opinião pessoal deles ou de alguns, né, técnicos ou assessores. Então, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós, desde o estabelecimento do decreto único, lá no início de abril, para todo o estado, e depois este decreto das bandeiras, eu acho que nós estamos num bom caminho. O tempo vai dizer se este caminho foi o ideal, mas acho que neste momento é o melhor possível, é aquele que consegue equacionar a proteção à saúde com determinadas liberações para funcionamento da área econômica e a manutenção aí da renda e dos empregos, né? É óbvio que se nós tivéssemos um governo federal atuando com mais força, se nós tivéssemos um governo federal com plano de recuperação econômica, com plano de distribuição de renda para todo o país, talvez a gente tivesse numa outra situação, podendo adotar medidas, né, mais restritivas e que pudesse dar tranquilidade para as pessoas, né, ficarem em casa. Mas na atual situação do país, eu tenho certeza que as medidas do Rio Grande do Sul são aquelas que são as melhores existentes hoje entre os estados brasileiros. Eu acredito que sim, estamos trabalhando e torcendo por isso, né? Que a gente possa ter uma rápida recuperação econômica. É óbvio que isso não é fácil, né? O Rio Grande do Sul aqui já sofria desde o início de dezembro do ano passado com a estiagem, e isso se somou aí a esta pandemia, nos trazendo inúmeros problemas econômicos e sociais. O Brasil já enfrentava nos últimos anos uma crise, números recordes de desempregados, e a dificuldade de se implantar uma política econômica para fazer essa recuperação, e aí a gente entra nessa crise da pandemia que obviamente dificulta tudo isso, mas a gente espera que essa dificuldade que nós estamos passando agora também sirvam de lição, para que a gente possa aprender, que a gente possa ter mais consciência, mais unidade de ação
a sair dessa crise melhor do que a gente entrou, com as menores consequências possíveis, e que a gente possa, após isso, ter uma retomada do emprego e da distribuição de renda aqui no país, que nos proporcione ter um crescimento econômico que possa recuperar aí as perdas que a gente está tendo nesse momento, né? A gente sabe das dificuldades, sabe que isso não é fácil, mas vamos trabalhar, torcer para isso, e lá na FAMURS nós já estamos preparando aí sugestões para apresentar ao governo do estado, para que a gente possa também dar nossa parcela de colaboração neste momento tão difícil. E até para a gente então finalizar, prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa situação que agora exercendo o cargo então de presidente da FAMURS. Como é que é a questão, a satisfação do senhor de estar à frente a isso? Sem dúvida é um orgulho enorme poder representar Taquari, representar o nosso vale, uma das mais importantes entidades de todo o estado, que congrega aí os 497 municípios do Rio Grande do Sul e tem um papel fundamental na interlocução aí com os demais poderes, com a sociedade gaúcha, né, na defesa dos municípios e no debate das políticas públicas do Rio Grande do Sul. Infelizmente, num momento muito complicado, que sem dúvida nenhuma é o mais difícil dos 44 anos da entidade, mas isso só reforça a nossa responsabilidade, a nossa vontade de trabalhar e o nosso papel em frente à FAMURS, que deve ser de muito diálogo, de muito trabalho, né, ajudando os municípios, ajudando a Assembleia e o Governo do Estado, para que a gente juntos aí possa encontrar as melhores soluções para esse momento difícil. E essa é a nossa intenção à frente da entidade e, obviamente, também chamar atenção aqui para o Vale do Taquari, defender os nossos municípios e a gente poder colocar o nosso vale aí também de volta no centro do debate político do Estado, para que a gente também possa ter a atenção dos demais poderes aqui para as nossas cidades e, com isto, trazer conquistas aqui para a nossa região, que é uma região trabalhadora, uma região pujante, uma região com municípios sólidos, mas que, obviamente, pode melhorar e a gente vai estar lá trabalhando, ajudando para que isso aconteça. Com certeza. Prefeito, obrigado por atender a Rádio Paverama FM na manhã de hoje. A gente agradece e com certeza estamos à disposição também para trazer outros assuntos relativos à FAMURS e também sobre a cidade de Taquari. O senhor fica à vontade que com certeza nós estaremos com o microfone à disposição então do prefeito e agora então presidente da FAMURS. Obrigado por atender a gente. Eu que agradeço o espaço, estamos sempre aqui à disposição de vocês quando entenderem necessária a nossa participação. Um bom dia para ti aí e para todos os teus ouvintes. Perfeito, obrigado. Tá aí, gente, prefeito então de Taquari e agora presidente da FAMURS, Emanuel Hansen de Jesus, falando um pouquinho sobre a situação confirmada, né, na última sexta-feira, então, a Expo Inter 2020. 8h30, um bom dia. Participe! Paverama FM, a rádio da nossa cidade. Internet fibra ótica já é realidade em Paverama. Navegue muito mais rápido e com muito mais qualidade com os planos da Teutonet. 30 megabytes, R$ 89,90. 50 megabytes, R$ 99,90. 60 megabytes, R$ 109,90. E 100 megabytes, R$ 119,90. Ligue 3762-9838 ou 99820-8966. Internet fibra ótica é com a Teutonet. Promoção Dia dos Namorados Sérgio Veículos Teutônia. Está chegando mais um Dia dos Namorados e nós da Sérgio Veículos preparamos uma promoção para você e o mozão. Transferência grátis, até R$3.000 de desconto nas compras sem troca. E a primeira parcela, sabe para quando? Agosto! É a promoção para vocês arrasarem de carro novo. Esperamos por você. Acesse sergioveículos.com.br. Sérgio Veículos. Aqui você pode confiar. Teutônia. Esse momento vai passar. Nós, da Rádio Paverama FM, sabemos o quão corrido é a nossa vida. Que possamos usar este momento para amar mais, nos dedicar mais aos nossos filhos e refletir como é importante ter um tempo para a família. Aos que podem continuar em casa, continuem. Aos que precisam trabalhar, continuem. Cuidem-se. Juntos, passaremos por tudo isso. Conte com a gente. Continuaremos aqui, trazendo entretenimento, informação